Então vamos lá. É possível a usucapião onde há enfiteuse? A resposta é depende. A usucapião do domínio útil é possível, mas a usucapião da propriedade em si, não. Vamos ver? Sim, é isso mesmo. Somente do domínio útil. Bom, acertei. Qual é a diferença entre a autorização e a permissão de uso de bem público? A autorização é do interesse do particular, interesse predominante do particular, enquanto a permissão de uso é de interesse predominante do ente federativo, interesse público predominante. Ambos são atos administrativos precários. Permissão de uso, acho que como ela tem um interesse predominante público, precisa de licitação. Ou o contrário, a autorização, como ela tem um interesse particular predominante, precisaria de licitação. Não lembro exatamente, vamos ver? A autorização independe de licitação, é isso mesmo, independe de licitação. A autorização, como ela é de interesse do particular, aquele particular que tem interesse, ele que pediu, independe de licitação, e é feita no interesse do particular, isso aí. E a permissão depende de licitação, porque tem interesse público, pode ter mais de um particular interessado, né? E é feita no interesse público. Beleza. Isso aqui, como eu achei difícil, eu vou marcar difícil. Quais são os requisitos para a concessão de domínio de bens públicos? Aqui a gente não está falando de alienação, a gente está falando de concessão de domínio, né? Então acho que a desafetação é um dos requisitos. Desafetação do bem público não pode estar afetado ao serviço público. Licitação, não lembro exatamente. Vamos ver? Autorização legislativa, anuência do Congresso Nacional e ser maior que 2.500 hectares. É aquela concessão de domínio constitucional. Concessão de domínio, aquela prevista na Constituição. Então, para maior que 2.500 hectares, tem que ter anuência do Congresso Nacional e autorização legislativa. Então, são esses três requisitos. Concessão de domínio constitucional de bens públicos. Autorização legislativa, anuência do Congresso, 2.500. Essa aqui, como eu errei, eu vou botar de novo. Quais são as condições para alienação de bens públicos? Aqui, sim, para alienação de bens públicos, a gente vai precisar de desafetação, precisa de... Se fosse bem imóvel, precisaria de autorização legislativa, mas não. É desafetação, avaliação prévia, licitação. Tem mais um requisito. Avaliação, licitação, avaliação prévia, interesse público. Vamos ver. É isso. Desafetação, interesse público, avaliação prévia e procedimento licitatório. Beleza. Que bom. Quais são as características da concessão de uso de bem público? Concessão de uso. A concessão de uso, ela não é um ato administrativo, ela é um contrato. Mas também não é um contrato de direito real. É considerado um contrato de direito pessoal ou obrigacional. Concessão de uso é um contrato de direito obrigacional para finalidades específicas de interesse público, interesse social. Acho que é isso. Vamos ver? É um contrato administrativo, direito pessoal obrigacional, com prazo definido e licitação prévia, que pode ser gratuito ou oneroso. Então essas características aqui são importantes. Prazo definido, licitação prévia, pode ser gratuito ou oneroso. Prazo definido, licitação prévia, que pode ser gratuito ou oneroso. Então, beleza, vou marcar difícil. Prazo definido, licitação prévia, pode ser gratuito ou oneroso. Concessão de uso de bem público. Quais são os requisitos para a concessão de domínio de bens públicos? É aquela concessão de domínio constitucional, né? Então são aqueles três requisitos previstos na Constituição. Autorização legislativa, autorização do Congresso Nacional e maior que 2.500 hectares. Autorização legislativa, anuência do Congresso, 2.500, isso aí. Bom. O que é mar territorial e de quem é a sua titularidade? A titularidade é da União. O mar territorial é de titularidade da União. O que é mar territorial?
é a zona de até 20 ou 12, não, mar territorial. Porque tem o mar territorial, tem a zona econômica exclusiva, não me lembro exatamente, mas eu vou chutar que mar territorial é a zona de até 12 milhas náuticas a partir do pré-amar de 1931. Eu não sei se 1831, o pré-amar de 1831. É um negócio desse, mas eu não sei se esse é um mar territorial. Vamos ver? Não é um mar territorial. Eu estou confundindo com outra coisa. É uma faixa de águas costeiras que alcança 12 milhas náuticas, 22 quilômetros, a partir do litoral. A partir do litoral. É bem da União. É mais ou menos o que eu disse. Não é do pré-mar, é do litoral. O mar territorial é uma faixa de águas costeiras que alcança 12 milhas náuticas, 22 quilômetros, a partir do litoral. É bem da União. Ok, vou marcar difícil. O que é a concessão de uso especial para fim de moradia? Essa aqui é importante, cai bastante em concurso. Concessão de uso especial para fim de moradia. É um ato administrativo vinculado de autorização para a utilização do bem público, prevista na MP 2220, de 2001, se eu não me engano, para os bens públicos que já eram objeto de posse há mais de 5 anos, objeto de posse há mais de 5 anos em 2016, acho que 22 de dezembro de 2016, anteriores a 22 de dezembro de 2016, por 5 anos, já eram objeto de posse. Acho que é isso. Aí tem duas concessões de uso para fim de moradia. Tem a concessão de uso para fim de moradia e tem a concessão de uso especial para fins comerciais também, previsto na mesma MP. Para fim de moradia, é isso aí, eu acho que é isso. É um ato administrativo vinculado para consentimento de utilização de bem público, trazido pela MP 2220-2001, para quem tinha a posse por 5 anos até 22 de dezembro de 2016, é isso mesmo, de área urbana de até 250 metros quadrados. Área urbana de até 250 metros quadrados, isso aqui é importante. É o mesmo tamanho da área, né, previsto para as usucapiões especiais. Usucapião especial urbana e a usucapião coletiva. Marca bom. Qual é a diferença entre autorização e permissão de uso de bem público? Essa já foi. A autorização é no interesse do particular. Como é no interesse do particular, não precisa de licitação. A permissão é no interesse público e, em regra, precisa de licitação. São ambas atos administrativos precários. Depende de licitação, eu fiz interesse particular. Isso aí. Bom. O que é a cessão de uso de bem público? Cessão de uso é um contrato administrativo de cunho obrigacional que autoriza a utilização do bem público para fins de interesse social, interesse público. Tem algumas características. As características são a cessão de uso. Cessão não, estou confundindo a cessão de uso com concessão de uso. Importante. Importância do flashcard, que a gente às vezes não sabe, não presta atenção nas coisas. Isso aqui a gente pode errar por uma falta de atenção. Cessão de uso não é concessão de uso. Cessão de uso é um convênio, é um tipo de convênio feito parceria, convênio, um tipo de convênio feito entre entes públicos para uso de bem público. Cessão de uso, é isso. Cessão de uso é outra coisa. É um tipo de convênio feito entre entes públicos, entre órgãos públicos. Um convênio é o termo de cooperação firmados entre órgãos ou entes públicos. É isso. Bom. O que são os terrenos de marinha e de quem é a propriedade? Terrenos de marinha. Isso que é aquele do pré-mar, né, que eu estava confundindo com o mar territorial. Terrenos de marinha, aí sim, são zonas de até 200 metros a partir do pré-amar de 1831.
e são de propriedade da União. São terrenos de propriedade da União. São imóveis de propriedade da União que são medidos a partir da linha do pré-mar médio de 1831. É 33 metros, nada de 200 metros. 33 metros para o continente ou para o interior das ilhas costeiras, com sede de município. É isso. São imóveis de propriedade da União que são medidos a partir da linha do pré-mar médio de 1831 até 33 metros para o continente. Ou, no caso de ilhas, para o interior de ilhas costeiras com sede de município. Então isso é aquela faixa ali, a faixa litorânea, no terreno de marinha. Marcar difícil. Quais são as características da concessão de uso de bem público? Aí sim, concessão de uso não é cessão de uso. Concessão de uso é um contrato administrativo de cunho patrimonial, pessoal, que exige licitação prévia, interesse público e desafetação, né, do bem público. Não pode estar afetado a um exercício de serviço público. Vamos ver? Contrato de direito de pessoal profissional com prazo definido de licitação prévia, que pode ser gratuito ou oneroso. Estou esquecendo isso aqui. Prazo definido e pode ser gratuito ou oneroso. Prazo gratuito ou oneroso e prazo definido. Pode ser gratuito ou oneroso e prazo definido. Prazo definido. Ainda está difícil. É possível uso do capião onde há efeteus? Sim, do domínio útil. Sim. Bom, o que são bens públicos dominicais? São os bens públicos que não estão afetados à realização de serviços públicos. Portanto, eles podem ser alienados, possuem uma alienabilidade condicionada. Aqueles afetados, ou seja, sem destinação pública, portanto alienáveis. Beleza. Bom, o que são bens de uso especial? São os bens que estão afetados à prestação de serviço público ou a um serviço administrativo. Estão afetados. Aqueles afetados à prestação de serviços públicos. Beleza. Bom, o que são bens de uso comum do povo? De acordo com o Código Civil, são as praças, ruas, parques. São os bens que estão afetados ao uso do povo em si. Não são bens sem a utilização, não. Eles têm uma utilização pela coletividade. São aqueles afetados ao uso normal da população, de forma gratuita ou mediante taxa. Isso aqui é importante. O uso do bem de uso comum pode ser mediante taxa, sim. Bom, o que é mar territorial e de quem é a sua titularidade? Então tá, mar territorial é a zona marítima de 12 milhas náuticas, que dá 22 quilômetros. Acho que isso. E é de titularidade da União. É uma faixa de águas costeiras que alcança 12 milhas náuticas, 22 quilômetros, é isso, a partir do litoral. É bem da União. Bom, de quem é a titularidade dos rios que cruzam estados ou países? Se estiver no território nacional, é da União. Da União, beleza. De quem é a titularidade dos potenciais de energia hidráulica? Também é bem da União. Potenciais de energia hidráulica. Acho que é bem da União. Isso. De quem é a titularidade das terras ocupadas pelos indígenas? Também é da União, só que aqui tem uma posse. Posse aos povos indígenas. Uma posse constitucional. É diferente dos imóveis ocupados pelos quilombos, que são propriedade dos quilombolas. Dos indígenas, há uma posse, não uma propriedade. É uma posse constitucional. Isso aí, da União com posse dos indígenas. Bom, quais são as condições para alienação de bens públicos? Alienação, aí sim, desafetação, interesse público, avaliação prévia e licitação, procedimento licitatório. Isso aí. Beleza. De quem é a titularidade das terras devolutas? As terras devolutas, em regra, são de titularidade dos estados, salvo as faixas de fronteira, as que sejam de interesse da União, que sejam de preservação permanente, algum tipo de preservação ecológica da União. Aí elas vão ser de titularidade da União, mas as que em regra é dos estados. Isso aí. Bom. De quem é a competência para legislar sobre bens públicos?
Acho que é da União. Privativa da União. Isso, privativa da União. De acordo com o Código Civil de 2002, o que são bens públicos? O Código Civil utiliza um critério subjetivo, ou seja, são bens públicos aqueles que são de titularidade dos entes públicos, aqueles pertencentes a pessoas de direito público interno. Isso aí. Quais são os requisitos para a concessão de domínio de bens públicos? Acho que a concessão de domínio é aquela concessão constitucional, né? Então, os requisitos são autorização legislativa, anuência do Congresso Nacional e ser maior que 2.500 hectares. Isso aí. Autorização legislativa, anuência do Congresso Nacional, maior que 2.500 hectares. Bom, são os terrenos de marinha e de quem é a propriedade. Terrenos de marinha são aqueles imóveis localizados na faixa litorânea de 33 metros do pré-mar médio de 1831 no sentido na direção dos continentes ou, no caso das ilhas costeiras, para dentro das ilhas que sejam sede de município. São imóveis de propriedade da União, que são medidos a partir da linha de pré-mar médio de 1831 até 33 metros para o continente ou para o interior de ilhas costeiras com sede de município. Isso aí. Quais são as características da concessão de uso de bem público? Concessão de uso é um contrato administrativo de cunho de natureza obrigacional, pessoal. Agora sim, aquelas características que eu estava esquecendo. Tem prazo determinado, licitação prévia, pode ser gratuito ou oneroso, em interesse público, né? É um contrato de direito pessoal obrigacional com prazo definido, licitação prévia, que pode ser gratuito ou oneroso. Isso aí. O que é concessão de uso especial para fim de moradia? Sim, é aquela prevista na MP 2220. É um ato administrativo vinculado que garante o domínio para aquelas pessoas que tinham posse por mais de 5 anos, ou pelo menos 5 anos, anteriores a 22 de dezembro de 2016. É isso. É um ato administrativo vinculado para concedimento de utilização de bem público, trazido pela MP 2220 de 2001, para quem tinha posse por 5 anos, até 22 de dezembro de 2016, área urbana até 250 metros quadrados. Bom, qual é a diferença entre a autorização e a permissão de uso de bem público? A autorização é no interesse do particular e não tem necessidade de licitação. Permissão é no interesse público e, em regra, tem necessidade de licitação. E ambos são atos administrativos precários. Isso aí. O que é cessão de uso de bem público? A cessão é um tipo de convênio ou acordo de cooperação, o termo de cooperação realizado entre entes ou órgãos públicos. Termo de cooperação. É um convênio ou termo de cooperação firmado entre órgãos ou entes públicos. O que são bens de uso especial? São os bens que estão afetados ao serviço público. Beleza. De quem é a titularidade dos potenciais de energia hidráulica? Da União. Bom. De quem é a titularidade dos rios que cruzam estados ou países? Da União. O que são bens públicos dominicais? São os bens que não estão afetados ao serviço público ou à utilização da população e, por isso, contam com uma alienabilidade condicionada. Eles podem ser alienados se cumpridos os requisitos. Isso aí. Sem destinação pública. Quais são os bens de uso comum do povo? São as praças, rios, parques, ou seja, aqueles bens sem afetação, mas que são de utilização pela coletividade. Aqueles afetados ao uso normal da população, de forma gratuita ou mediante taxa. De forma gratuita ou mediante taxa. Isso aqui é importante saber. O que é mar territorial e de quem é a sua titularidade? Mar territorial é a zona de água de 12 milhas náuticas.
que dá em torno de 22 quilômetros, de titularidade da União, 12 milhas náuticas a partir do litoral. É uma faixa de águas costeiras que alcança 12 milhas náuticas a partir do litoral. Isso aí, 22 quilômetros. É bem da União. Okay. De quem é a titularidade das terras ocupadas pelos indígenas? A titularidade é da União, mas a posse é uma posse constitucional dos povos indígenas. Isso aí. De quem é a competência para legislar sobre bens públicos? Privativa da União. De acordo com o Código Civil, o que são bens públicos? São bens de titularidade das pessoas jurídicas de direito público interno. Pertencentes a pessoas de direito público interno. De quem é a titularidade das terras devolutas? Em regra, dos estados. Isso. O que são os terrenos de marinha e de quem é a propriedade? Terrenos de marinha são os imóveis dispostos numa zona de 33 metros a partir do pré-mar médio de 1831, no sentido e na direção dos continentes, ou para o interior das ilhas costeiras que sejam sede de município, são de propriedade da União. São imóveis de propriedade da União que são medidos a partir da linha do pré-mar médio de 1831 até 33 metros para o continente ou para o interior de ilhas costeiras com sede de município. Isso aí. Quais são as características da concessão de uso de bem público? Concessão de uso de bem público. As características são: é um contrato administrativo de natureza patrimonial, obrigacional, com prazo definido, prazo determinado, com licitação, procedimento licitatório, que obedece procedimento licitatório, e pode ser gratuito ou oneroso. Contrato administrativo com prazo definido, licitação prévia, que pode ser gratuito ou oneroso. Finalmente! Aí, parabéns, você terminou o baralho por enquanto. Então, isso foi o meu estudo de bens públicos. Esses são os meus flashcards de bens públicos. Conforme eu vou estudando, eu vou atualizando isso aqui, eu vou adicionando novos cards, vou atualizando os cards que são revogados ou tem um entendimento modificado e vou modificando ao longo dos meus estudos. Mas, basicamente, esses são os cards que eu achei mais importantes até o momento para esse assunto de bens públicos. Eu tenho vários outros a estudar, agentes públicos, atos administrativos, de administrativo tem esses. Pretendo fazer também um de súmulas vinculantes, que é bem importante. Tenho de súmulas em geral, súmulas do STF, do STJ. Então, a gente vai estudando nossos flashcards ao longo do canal, beleza? Então, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal!